É isso aí. Só os escolhidos serão salvos? Essa é a pergunta que choca a mente de muita gente. Deixa muita gente desconfortada, irritada, outros irritados, outros curiosos, outros sem dúvida e outros com alegria. E muitos outros com alegria. Vamos ver aqui em Romanos 8:29, que diz o seguinte: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Aqui vemos que os que foram conhecidos de antemão, é esses que foram predestinados para serem trabalhados nele a imagem do Filho de Deus. E os que foram predestinados, estes foram chamados. Não disse que alguns outros a mais foram chamados, mas deste grupo, esses foram chamados. E os que foram chamados foram justificados. E os que foram justificados foram também glorificados, indicando que a glorificação futura do corpo no último dia aconteceu nestes apenas. Aí muitos dizem: mas Jesus falou que muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz maravilha, e vai dizer: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas não é só isso. Ele disse: eu nunca vos conheci. E esses foram conhecidos de antemão. Esses foram conhecidos de antemão. Se esses foram conhecidos de antemão, essa palavra não recai sobre estes, mas sim sobre outros que não foram conhecidos de antemão. Como diz aqui em Mateus 7, 23. Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. E os que de antemão conheceu, ele predestinou, justificou, chamou, glorificou. Mas aqui em João 10, João 10, 26 a 27 diz o seguinte: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos disse. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Além de ninguém arrebatar da mão de Jesus as ovelhas, ele diz que ele as conhece, ele lhes dá a vida eterna, ele as conhece todas. Todas dele eles conhecem. Se ele disse para essas pessoas: eu nunca vos conheci, então elas nunca foram ovelhas, nunca foram salvas, nunca foram deles, mas fingiam ser dele, fingiam ter fé nele, falavam no nome dele, mas não era com o coração. O coração não tinha sido regenerado, não havia nascido de novo. Como diz em João 3:5, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E em 3:6, 3:8, deixa eu ver aqui, 3:5 diz: na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E 3:3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E 3:5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Um não pode ver, outro não pode entrar, em cada versículo diz. Um que não pode ver, outro que não pode entrar, mas fala do mesmo novo nascimento. Quem não nascer do Espírito, nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, nem ver o reino de Deus. Graças a Deus já veio o reino de Deus, porque Deus me escolheu e me fez pela graça dele nascer do Espírito. Assim, aqueles que creem em Cristo já nasceram do Espírito, creem que Deus se encarnou, que Deus é Cristo, que Cristo é Deus. E só crerão os que foram escolhidos, como vê aqui Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam destinados para a vida eterna. E creram qualquer um que estava ali pela esquina. Não, e creram todos que foram destinados para a vida eterna. Somente os que foram destinados para a vida eterna é que creram em Cristo. É que crerão e crerão em Cristo. Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte: segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que haveriam de crer.
os que seriam salvos. Você vê aqui em 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como estrangeiros espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Os que creem em Cristo foram eleitos segundo a presciência de Deus. Esses são os eleitos, os que creem em Cristo, os que foram destinados, escolhidos para a vida eterna. E os que não creem foram o quê? Foram postos para isso. 1 Pedro 2,8 diz o seguinte: ou foram destinados para isto, e endurecidos. E pedra de tropeço e rocha de escândalo. Eles tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Eles foram desobedientes para o que também foram destinados. Eles foram destinados para ser desobedientes, de acordo com esse texto, para descrerem na palavra. Para descrerem na palavra. Eles foram destinados para isso. Para não crerem na palavra. É justamente o que diz aqui em Romanos. Voltemos a Romanos 9. Assim, 16. Assim, pois, 15 a 16. Pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecer-me de quem eu me compadecer. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que tem compaixão. Porque a Escritura disse ao faraó: para isso mesmo levantar-te-ei, para em ti mostrar meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. De maneira que tem compaixão de quem quer, e a quem quer endurecer, endurece. Deus tem compaixão de quem Ele quer, e a quem quer endurecer, endurece. Se uma pessoa não continua no sistema religioso, indo para as igrejas, ou sem sair para crer em Cristo, sem crendo em doutrinas mentirosas, em idolatrias, como trindade ou outras coisas, e se fica crendo em não crer que Jesus é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que se encarnou, que se manifestou em carne, não crê apenas nisso para ser salvo, não crê em Deus, não tem a fé, como em Efésios 4:4 diz: há uma só fé, há um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. Não tem a fé, não crê que que Cristo é o Deus manifestado em carne para a vida eterna. Então ela não tem certeza da vida eterna, ela não é escolhida de Deus, ela não foi escolhida de Deus. Ela dá evidência de que ela não é escolhida de Deus, mas quando ela deixa tudo e crê em Cristo, ela prova que ela foi escolhida de Deus, dá evidência que foi escolhida de Deus, porque Atos 13:48 é como Lemos diz: e creram todos que foram destinados para a vida eterna. Assim só serão salvos escolhidos de Deus, de acordo com a Escritura. É por isso que diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, o convite de Deus é para todos. O convite para a salvação, Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele convida a todos, convida muitos, mas poucos Ele chama, como João 6:44 ele diz. João 6:44 ele diz o seguinte aqui, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Além de o Pai trazer a Ele, ao Filho, aquela pessoa que crê nele, para crer nele, Ele garante que ressuscitará essa pessoa no último dia. Está garantida a salvação daqueles que creem. Nunca perecerão, jamais perecerão, tem a vida eterna. Graças a Deus por isso. A doutrina que diz que perde a salvação é tudo mentira. Doutrinas enganosas, falso ensino, que pega a pessoa está salva agora, daqui a pouco está perdido, está perdendo a salvação. Não só os escolhidos serão salvos, estão salvos para sempre. Só serão salvos escolhidos e pronto. Ponto final. Assim que todos meditemos nessas palavras.